Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, com o objetivo de levar até você muita alegria e a convicção de que você pode chegar onde você quiser, acreditando que é filho de Deus perfeito, iniciamos o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Jogue fora as chibatas mentais com as quais se autopune porque se acha um pecador. É sobre a eliminação do pecado a palestra de hoje com o preletor Heitor Miyazaki. As pessoas que vão entendendo sobre a essência do pecado, as pessoas que vão mudando a sua vida ao entrar em contato com a verdade, isso é decorrência daquilo que Jesus Cristo falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As consequências do aborto e como se livrar da culpa por ter cometido. Veja no quadro de perguntas e respostas. Por exemplo, há muitas moças que abortam quando é solteira, depois casam e não conseguem engravidar. Mas isso tudo é um sentimento de autopunição, não é castigo de Deus. A dica do programa de hoje é para que você participe de um seminário nas academias da Aceite ou Noie, em Ibiúna, São Paulo, Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, Santa Fé, na Bahia, e venha conhecer essa filosofia de vida que com certeza vai transformar a sua vida. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre a explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. A ideia de pecado vem sendo corrente que aprisiona a alma humana através dos séculos. É hora de nos livrarmos disso, descobrindo o meio para extinguir o pecado. Preletor Heitor Miyazaki. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto que vocês já sabem, mas será que nós entendemos profundamente o significado? Sobre o pecado é um tema muito forte, muito profundo. As pessoas que vão entendendo sobre a essência do pecado, as pessoas que vão mudando a sua vida ao entrar em contato com a verdade, isso é decorrência daquilo que Jesus Cristo falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então vou usar esse livro, Lições para o Cotidiano. Esse livro é um dos livros que eu mais recomendo para todas as pessoas que estão iniciando, conhecendo a Aceite ou Noie, e para quem já está há 90 anos na Aceite ou Noie também. É um livro fantástico porque são compilações de palestras que o mestre fez em 9 emissoras de rádio. Há muitas pessoas que se curaram de hemorroidas lendo esse livro. Curar de hemorroida lendo, não é sentando sobre o livro.
Porque mudou o modo de pensar. Se a pessoa nasceu sem hemorroidas e depois adquiriu hemorroidas, a culpa do que é? É da cadeira? É da mente da pessoa. As pessoas que têm medo de perder as coisas, as pessoas que têm muito apego às coisas, segurar muitas coisas, é lógico que a saída não funciona bem, então dá problema, né? As pessoas que não sabem dar outra face. Então, nesse livro, ela vai aprendendo a perdoar, aprendendo a não ficar com aquele ego forte. Por isso que as hemorroidas desaparecem. Muitas pessoas que tinham hemorroidas a ponto de deixar o vaso sanitário sangrando, cheio de sangue, vaso sanitário sangrando não, vaso sanitário cheio de sangue, é decorrência da cura da mudança da mente através da leitura desse livro, né? Pele, pessoas que tinham pele igual abacaxi. Por que tem pele igual abacaxi, cheio de casca? Porque a mente está áspera, por isso que fica com essa pele. Então, a partir do momento que o estado mental passa a ser harmonioso, dócil, a pele também fica harmoniosa, dócil, bonita, delicada. Tudo é projeção da mente. É verdade? Por isso, quem é feio, não se preocupe, leia que fica bonita. Fica bonita, a pele fica bonita. Impressionante como fica bonita. Tinha pessoas que tinham o rosto igual a cara de abacaxi. É que a mente estava ácida, né? Cheio de cascas, que na verdade a casca que a pessoa vai criando no rosto é como uma máscara. É como aquele elmo, lembra daquele elmo, aquelas máscaras que as pessoas colocavam no rosto, para ficar distante da outra pessoa, para aumentar uma distância, para criar uma barreira entre ela e a outra pessoa, fica uma casca no rosto. Pessoas que não querem ver o rosto da outra pessoa ficam também com o rosto dessa forma. Mas quando ela se harmoniza, é muito comum jovens que muitas vezes não suportam os pais, têm uma pele toda cheia, e quando começa a se harmonizar com o papai e a mamãe, a pele fica bonita. Harmonia no lar, vários relatos, casos verídicos de casais que estavam em desarmonia, até um caso de uma senhora, um casal que ouviu o relato lá em Suzano. Eles me perguntaram em Biúna, que o filho estava com uma doença incurável, considerada incurável pela medicina. Eu falei, o casal não está em harmonia, então leia lições para o cotidiano. Enquanto o casal mantiver desarmonia, não tem como o filho ficar curado, porque é projeção da mente. Projeta-se no filho o estado mental e emocional do casal. E o filho ficou curado. O casal leu. Tem outro caso, um casal de médicos, trabalhavam juntos e viviam, chegou uma hora que deu uma desarmonia, como diz na gíria, arranca-rabo daqueles. Briga no escuro. Com foice. Aí eu disse para a pessoa que estava conversando com o casal, eu falei, faça o seguinte, conversa com a mulher e fale para ela, leia lições para o cotidiano, mas ponha uma capa no livro, não deixe seu marido saber que você está lendo esse livro. E vá fazendo oração do perdão para ele 50 vezes por dia. Aí a mulher, tá bom. Aí falou para o marido, falei, fala para o marido a mesma coisa. Aí, olha, pegue o livro, você vai ler o livro Lições para o Cotidiano. Põe uma capa para sua esposa não saber que você está lendo esse livro. E vai fazer oração de perdão para ela. Olha, não passou 10 dias. Os dois estavam lendo escondido, mesma história, mesma orientação. Lua de mel. Passaram a viver em lua de mel. Não é? Por isso que o casal, quando começa a viver a harmonia, começa a compreender a verdade, as coisas começam a mudar. Tinha um outro caso que através do livro, a arteriosclerose. Aí a mulher fala assim, meu pai está com a arteriosclerose. Esse palavrão todo. Falei, arteriosclerose, quando a pessoa não lembra das coisas, começa a ter uma série de situações em que o organismo dela, né, todo o organismo, a parte da memória começa a falhar, porque inconscientemente ela não quer lembrar. Não quer lembrar por quê? Não tem coragem de recordar momentos desagradáveis, tristes, que ainda estão machucando a mente dela, o coração dela. Então muitas pessoas procuram apagar essas coisas tristes através de drogas, bebidas ou dormir em excesso. E então nesse caso a pessoa, o mecanismo de fuga, né, o mecanismo de defesa dela era esquecer.
Aí eu falei para a filha, então leia, vai lendo cada dia um capítulo do livro Lições para o Cotidiano do seu pai. E ele ficou curado. Ficou curado por quê? Passou a perdoar, amar. Então, quando tudo está bom em harmonia, você não tem medo de olhar para as pessoas. Mas quando você está com bronca das pessoas, você não quer nem olhar para as pessoas. Não é verdade? Então, dentro daquilo que foi comentado, dentro do pecado, né? Sobre a extinção, como eliminar o pecado, diz aqui na página 109, o Dr. Carl Manager, em seu livro O Homem contra Si Mesmo, destaca os efeitos da autopunição, atribuindo inclusive a causa das guerras como desejo inconsciente de autopunição. Qualquer problema que começa a acontecer na nossa vida, muitas pessoas começam a culpar alguém, falando que foi culpado, falando que foi culpado. Mas por que você apareceu naquela hora, naquele local? Foi sua mente que te levou para lá. Inconscientemente você que atraiu essa situação. Da mesma forma, há pessoas que olham o jornal procurando emprego, mas o artigo que exatamente se encaixa dentro do perfil dela não olha. Porque inconscientemente ela não quer aquele bom emprego. Né? Ou então pessoas que vivem sempre enroladas com algumas pessoas, casam, não encontram com a metade, não casa com a metade, casa com a encrenca. Aí não casou com a metade verdadeira, casou com a encrenca, um karma que ela tinha, né? Mas também, a partir do momento que nós vamos compreendendo a verdade, nós vamos vendo que aquelas situações de sofrimento vão desaparecer. Vocês lembram daquele caso que aconteceu, já foi passado na televisão, na Ibiúna, que eu chamei a moça chamada Michele Teperino, lá do Rio de Janeiro, e ela fez um relato. Aquele relato emocionou muita gente, que ela estava em depressão, desempregada. Então eu falei para ela, e a gravação daquele relato está nesse CD. E muitas pessoas que estão ouvindo esse CD, que fala sobre a causa do fracasso na vida e a inexistência do pecado, despertaram para a importância de nós procurarmos aprofundar sobre o livro da verdade. E quando nós começamos a entender, principalmente, a verdade, que nós somos filhos de Deus, e não filhos dos pecadores, não filhos do pecado, então a situação começa a mudar. Então, como que aconteceu com a vida da Michele mudando? Porque ela leu esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado. Você já conhece o rosto dela, né? Através desse livro, as pessoas que tenham recomendado para ler, que leiam várias vezes, não uma vez, duas vezes, leiam várias vezes. Porque o sistema, por que eu falo leia várias vezes o mesmo capítulo? É para que registre a verdade que você é filho de Deus e não filho do pecado. Assim como nós sabemos que 3 vezes 3 é? 4 vezes 5 é? Então, por que nós gravamos isso? Que um dia nós ficamos repetindo. E gravamos, e isso nos é útil, a ponto de hoje você não precisar de uma calculadora para fazer esse cálculo. Já está registrado no subconsciente. Da mesma forma, você gravando e entendendo que é filho de Deus e não filho do pecado, você não vai atrair inconscientemente situações de sofrimento. E o manager fala que até guerra, problema de desgraças, são sentimentos, são coisas que desejo inconsciente de autopunição. Agora, analisa essa frase. Desejo inconsciente de autopunição. Autopunição, o que significa? Punir a quem? A si mesmo. Pedro fez... eu estava vendo agora, né? De repente vocês ficam, onde está a Dona Maria? Dona Maria apareceu por ali. Estava oculta. É igual, menino vê a mulher tomando banho. Onde está o sujeito? Está oculto. O homem é filho de Deus. Né? Esta verdade, desejo de autopunição, é quando nós não entendemos essa verdade e inconscientemente nós vamos buscar uma punição própria. Pedro feriu-se. Pedro feriu quem? A si mesmo. Por isso que o Carl Mendes escreveu o homem contra si próprio. O homem que vai agredir sua própria pessoa por carregar sentimento de culpa. É comum a toda a humanidade a ideia de que o pecado não poderá pagar seus... Que o pecador não poderá pagar os seus pecados a não ser através dos sofrimentos. Por isso, enquanto não for eliminada da mente da humanidade a ideia do pecado, os homens continuarão a punir a si próprio, a sofrer, fazendo guerras, realizando lutas de classe, provocando atritos no lar, provocando atritos no lar,
Isso é muito comum quando o casal carrega o sentimento de culpa por ter provocado o aborto. Ela carrega o sentimento de culpa, começa a dar problemas financeiros, problemas de atrito, problema com os filhos, desarmonia constante, sentimento de culpa. Porque ela carrega aquele remorso de ter abortado. O casal fica sofrendo inconscientemente, e contraindo doenças, tudo decorrência do propriamente inconsciente que vai atraindo essa situação. O referido livro do Carl Mendes, O Homem contra Si Próprio, ele menciona o caso de um menino que quando tinha seus 7, 8 anos, estava brincando de beisebol, aquele esporte que é comum no Japão, nos Estados Unidos, o Brasil também tem, mas não é tão evidente como nos Estados Unidos e no Japão. E ele brincando, acertou uma imagem de Jesus Cristo, a bola quebrou a imagem de Jesus Cristo. O tempo foi passando, mas ele tinha esquecido disso. Quando já estava na fase adulta, ele estava dentro de um bonde e olhando para o topo de uma igreja, a luz refletiu na cruz que estava no topo da igreja, naquele instante ele ficou cego. Justamente aconteceu o quê? Punição de Deus? Não. Diz o mestre, Deus que é amor, jamais iria castigar um homem, e torná-lo cego só porque uma pedra acertou casualmente a estátua de Cristo, quando ele na infância simplesmente brincava de jogar pedra, jogar beisebol. Então, na realidade, o que aconteceu? Autopunição. Enquanto as pessoas não tiverem a imagem correta dela, ela fizer uma imagem de que eu sou pecador, uma imagem falsa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ruim, eu sou pecador, é uma imagem falsa, não é imagem verdadeira. Imagem verdadeira que está na Bíblia, Gênesis capítulo 1. O homem é imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Aqui eu tenho uma água da fonte. Água pura. Da fonte. É da fonte, veio da fonte. Pura. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai cair? Vai? Vai cair? E caiu. Caiu mais. O que eu estou vendo? Várias gotas. Eu vou pegar uma gota. Peguei uma gota. Parece que tem mancha. Parece que tem pecado. Parece que está maculado. Mas ela não é maculada. Não é maculada porque ela não nasceu ali. Você tira a mácula. Água é água, sujeira é sujeira. Na hora que ela evapora, na hora que ela vai chegando até nas partículas do átomo, a sujeira não vai estar no átomo. As duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que compõem a água, não vai estar na água. Assim também a nossa vida. Mesmo que a pessoa tenha cometido algum erro, ele não é pecador. Ele pode ter errado, mas ele não é. É verbo ser. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Não é? E as pessoas ficam achando inconscientemente, buscando o sofrimento, porque acham que são pecadores. Numa convenção eu disse, será que as pessoas vão ter que sofrer para pagar todos os pecados que ele cometeu? Se numa outra encarnação ele aprontou isso, aprontou aquilo, se ele foi um atleta de pular cerca, vai ter que ficar carregando, se ele nem sabe que pecado que ele cometeu, até quando nós vamos pagar o pecado? Será que não tem outra saída? Tem que ficar pagando o pecado? Será que Deus é tão duro e intransigente? Não. Tem uma saída? Tem. Tem uma saída? Tem. Tem que sofrer para pagar pecado? Tem outra saída? Tem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que quando nós aprendemos que você é filho de Deus, muitas pessoas mudam a vida dela. Tem uma senhora, não vou falar de onde é, mas é do interior de São Paulo. Ela estava ficando cega de uma vista. Eu notei que ela estava carregando sentimento de culpa, porque ela tinha se enamorado, tinha se apaixonado e casou com um padre que era o padre mais famoso da cidade. E carregando aquele sentimento de culpa, eu disse, você ainda está acreditando, pensando que é pecador e está buscando autopunição. Leia o livro Humanidade Dentro do Pecado várias vezes. Várias vezes. Ela pegou o livro Humanidade Dentro do Pecado e começou a ler várias vezes. E aí ela ficou curada. Ficou totalmente curada. Tanto que, 3, 4 anos atrás, estive com o Enio,
lá no interior de São Paulo, e ela era exatamente no dia do meu aniversário. E essa senhora, por gratidão, me fez um bolo enorme, fez todo mundo cantar parabéns, porque ela se curou da cegueira. Mas ela, na verdade, estava se autopunindo, não era castigo de Deus. Ela entendeu que é filha de Deus. Muitas pessoas carregam o sentimento de culpa, porque pensou, porque odiou, porque guardou ódio, mágoa mortal de determinada pessoa. Então ela não se perdoou porque ela foi ingrata, porque foi injusta. Mas quando ela tira isso do coração, ela volta a ser aquela água pura, conforme imagem e semelhança de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós somos filhos de Deus, não é verdade? Por isso, quando nós procuramos sempre entrar em contato com as palavras da verdade, Sutra Sagrada, são palavras da verdade, leiam várias vezes. Tem casos de pessoas que, alguns casos de pessoas que tivemos, ouviram as nossas explicações, se curaram do AIDS, do vírus da HIV, lendo 1000 vezes a Sutra Sagrada. Mas por quê? É porque completou 1000 vezes? Não, porque de tanto entrar em contato com as palavras da verdade, ela foi assimilando gradativamente, entendendo, atendendo, aprendendo e apreendendo a verdade de que é filho de Deus. E quanto mais nós formos lendo, aprofundando, nos aprofundando da verdade, homem filho de Deus, mais nós sentiremos e não simplesmente pensaremos que somos filhos de Deus. A determinação, a convicção, a certeza de que você é filho de Deus, quando você passar a sentir emocionalmente, aí você realmente vai manifestar a glória de Deus. Por isso que Cristo, sabendo que nós somos filhos de Deus, ele disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu fiz, ou ainda maiores. Claro, Clóvis, né? Então, a todo instante, todo momento, você que está em casa, vai pensando, toda hora que você estiver caminhando, vai pensando, ao invés de ficar pensando, oh, que droga, ou que porcaria, diga, aproveita esse tempo para não xingar, para não reclamar, e diga para você mesmo, sou filho de Deus, aqui está um filho de Deus andando, sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou filho de Deus. Ao invés de ficar pensando como é que vai ser o dia, como é que vai ser, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, por isso somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus. Volver a mente para o lado da luz. Deus é luz, Deus é verdade. Não é? Se você quiser que o Antônio venha, chegue até você, você tem que chamar o Antônio. Antônio! Mas se você quiser que o seu Deus interior se manifeste, você tem que chamá-lo. Eu sou filho de Deus. Aí vai ecoar lá de dentro, eu sou filho de Deus. Não é? Quando nós lemos determinados trechos que falam da verdade, a gente chega a emocionar, ficamos emocionados, falamos, mas que coisa linda! Vem aquela paz verdadeira, aquela alegria verdadeira, não aquela alegria de carnaval que na quarta-feira acaba tudo. Mas aquela paz interior, aquela harmonia, aquela felicidade que você sente quando você vai para uma academia assistir um seminário, volta da academia, você volta voando, né? Volta feliz. Por quê? Você deixou lá tudo quanto é tranqueira de mágoa, de ódio, pensamento negativista, pessimista, deixou tudo lá. Você mudou o modo de pensar, você aprendeu a se valorizar como verdadeiro filho de Deus. É isso que nós temos que valorizar 24 horas, ok? Aqui encerra minha palestra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. É o programa da Seiichi Onoye trazendo respostas para você. E hoje no quadro de perguntas e respostas temos aqui o professor Heitor Miyazaki. Ele que é aspirante a preletor da sede internacional, mais de 50 anos como adepto da Seiichi Onoye. E graças à sua experiência tem ajudado muitas pessoas. E no dia de hoje ele vai falar um pouquinho para nós sobre aborto. Professor Heitor Miyazaki, aborto. Tem dois tipos, né? O provocado e o aborto natural. O provocado, ele é sempre provocado mesmo conscientemente existe algum aborto que é considerado provocado, mas de uma certa forma foi uma iniciativa do próprio, digamos assim, da vida que estava ali no feto que fez esse aborto? Na verdade, todo o aborto, quando ele é
Já a pessoa já tem alguma intenção, ele é provocado. E a diferença do aborto provocado com o aborto espontâneo está na espiritualidade daquele ser, daquele espírito que está vindo através dessa pessoa. Quando se trata do aborto espontâneo, já é um espírito muito elevado que na realidade não precisa mais se reencarnar. Mas quando é provocado, nós estamos cortando, interrompendo o curso, o estudo que a pessoa tem na escola da vida, que é a Terra. Então, nesse caso, por ser uma coisa que ela necessita, esse espírito necessita voltar à Terra para aprender mais, para evoluir mais, e ele é tirado da escola da vida, a matrícula que foi feita foi cancelada através do aborto, isso gera uma série de problemas para a pessoa. Ela pode ter problemas futuramente com os filhos trocam a noite pelo dia, ficam só comendo doces, ficam agressivos com os pais, param de estudar no momento justamente da formação que ela tem, fica com as mãos geladas. Tudo isso é consequência do aborto provocado. E há pessoas que abortam por questões econômicas, achando que vai ser uma despesa a mais. Consequentemente, gera isso um sentimento de culpa terrível, que um dos cônjuges ou do filho começa a gastar dinheiro excessivamente. A quantidade assim que ela perde o controle, acaba viciando-se em jogos e outras coisas mais, que o casal perde totalmente o controle. Então, esse tipo de situação, muitas pessoas pensam que o problema esteja no filho, mas o problema não está no filho. O problema está naquilo que gerou essa revolta no filho. Então, os espíritos dos irmãos que estão no mundo espiritual, que foram abortados, eles enviam uma vibração de tristeza, de angústia, de sofrimento, de vingança até, e acaba prejudicando o rumo à vida desse filho que está na Terra. Para as pessoas que já fizeram um aborto ou até tiveram o aborto, digamos assim, espontâneo, como que elas devem proceder? O aborto espontâneo é bom sempre até colocar o nome da pessoa, nessa criança, no filho, e incluir nas suas orações. Mas o provocado já requer uma parte diferente, porque ela precisa não somente orar, não é somente ler a sutra para o filho que foi abortado propositadamente, mas pedir perdão, porque o sentimento de culpa que a pessoa carrega no seu inconsciente é um problema que gera outros problemas. Por exemplo, há muitas moças que abortam quando é solteira, depois casam e não conseguem engravidar. Mas isso tudo é um sentimento de autopunição, não é castigo de Deus. Ela mesma se autopune porque ela tirou a vida de uma criança. Por esse fato, é importante que as pessoas entendam todo um comportamento do que gera um aborto. Inclusive, nós temos um livro chamado Pela Paz dos Anjinhos. Ele é escrito pelo Dr. Camilo Kusumoto, que ele se doutorou no assunto. É o livro mais completo que existe na face da Terra. Todas as consequências que geram um aborto provocado. Esse livro é de suma importância, inclusive foi doado para o pessoal do Congresso uns 2 anos atrás, e muitos políticos nossos, senadores, deputados federais, mudaram o modo de ver a vida e passaram a respeitar a vida também. Ok, para as pessoas que quiserem fazer, por exemplo, o culto para os abortos, por exemplo, onde que eles podem ter mais orientação, professor? Nesse livro, Pela Paz dos Anjinhos, eu participando das reuniões da Seichonoye, na associação local, participando de seminário na academia. Hoje mesmo estava conversando com a moça que trabalha aqui na academia, ela disse que muitas pessoas estão vindo no seminário da Seichonoye, nas academias, através do contato que tiveram pela televisão. E estão radiantes, felizes, encontraram realmente o que estavam esperando. Muito obrigado a todos vocês. Você esteve na companhia do programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto eu também sou um ser espiritual.
À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus, assim como Sakyamuni despertou para a verdade de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda. Em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois se tudo é manifestação de Deus, que é Espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria visível aos olhos carnais aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer-se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras, que são imperfeições, não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecham os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser a conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita estão aqui, agora, dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora esta verdade e estou repleto de sentimento de gratidão. Muito obrigado.